Porque assim, já estamos aqui com Elisa Távora, nossa entrevistada de hoje. Elisa, o que acontece, né? Uma proposta, né, da ideia de trazer aqui também, nesse Dia dos Namorados, né? Porque assim, tem muita gente que não está namorando no Dia dos Namorados. Então assim, a gente vai tanto trazer dicas para quem ainda não está namorando, como também para quem está, né, tá precisando dar um gás a mais. E a primeira pergunta que eu te faço, assim, como saber que, como eu estou pronto para um relacionamento? Então, eu vou pegar um gancho com a repórter que estava ali antes, assim, primeiro ponto, né, eu acho que é estar cheio de amor próprio. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? A gente tem culturalmente muito a ideia de que eu vou achar a minha cara metade, né? Se eu for procurar a minha cara metade, quer dizer que eu sou metade, né? E eu vou encontrar alguém que também é metade. E aí isso é uma ilusão, né? Lógico que isso é uma expressão, mas é muito comum, né? A tampa da panela, a metade da laranja e assim por diante. E aí tem como um pressuposto que a gente não é inteiro, né? E aí é bem difícil a gente estar bem num relacionamento quando eu coloco muita expectativa que o outro vai me fazer feliz, que o outro vai resolver os meus problemas, ou que eu vou resolver o problema do outro, né? E aí já começa de uma forma que não é legal, né? E a questão de trauma, eu queria te perguntar, como que isso acaba influenciando também num novo relacionamento? E também envolve um pouco, imagino, né? Não sei, né, bem o que você quer dizer com trauma, mas assim, experiências negativas anteriores, né, sempre nos deixam com o pé atrás, ou com uma predisposição. Então, vamos dizer assim, poder olhar para isso, né, tudo vai voltar para o autoconhecimento e amor próprio, né? Olhar por que isso machucou, né? Qual foi a minha participação? Né? Um relacionamento, a gente está falando de adolescentes ou adultos, né? Principalmente adultos, a responsabilidade num relacionamento é 50% de cada. Então, eu não posso culpar o outro, né, pelo meu 50%. Né? E se eu sou adulta, eu tenho que saber o que estou permitindo que o outro faça comigo. Né? Então, a gente faz parte da questão do estar inteiro. Culturalmente, a gente adora achar um culpado, né? Uhum. E aí, a culpa é do outro é mais confortável, né? Tem que ser mais confortável. Eu acho que tem até essa questão. Você acha, então, que a partir do momento que eu entrar num relacionamento novo, se hoje eu já estou solteiro e tive outros relacionamentos, eu não levo em conta o que eu vivi antes, então? É como se fosse uma página branca, assim? Eu acho que é difícil não levar em conta, né? Porque são experiências que a gente vive que algumas coisas... Eu sou um pouco otimista, né? Então, É bom ser otimista, Em 2023 a gente tem que ser otimista. Assim, vamos partir do princípio de que num relacionamento eu sempre vou ter aprendizados, ou, né, em geral, aprendizados de coisas boas e coisas mais difíceis, desafios, né? Então, eu preferencialmente vou levar as partes boas e o que não foi legal é um processo que eu tenho que olhar. Por que para aquilo para mim não foi legal? O que ainda está doendo? Não dá certo se eu começar um relacionamento querendo curar as feridas anteriores. E na prática, muitas vezes as nossas feridas da vida, né? Muitas vezes a gente já espera que o par amoroso vá curar aquilo que a gente tem da infância, da adolescência, sem criar muito problema, sem, né, procurar cabelo em ovo. Mas quando a gente está adulto, quando é adolescente, eu acho que a gente tem que filtrar um pouco isso, né? Tem uma questão de maturidade acontecendo. Mas quando a gente é adulto, a gente precisa ter um sentimento de que eu, como adulta, sou responsável por mim. Eu sou responsável pelas minhas emoções. Eu vou encontrar outra pessoa que também é responsável por si, pelas suas emoções, e a gente vai compartilhar, né? Não é um que vai resolver o problema do outro. Pelo que eu te ouvi aqui, acho que a mensagem realmente é aquela, amor próprio, né? O amor próprio já é o primeiro passo. E a Elisa, além disso, ela trouxe, porque a gente, além da nossa conversa, ela vai ficar ainda mais prática agora, porque a Elisa trouxe exemplos, um exemplo físico, né, Elisa? Você tem aí uns arcos, ela trouxe uns arcos aqui. Posso chamar de arcos? Não sei se é arco. Sim. E aí eu queria que você explicasse como é que isso você utiliza no consultório com os pacientes, com os casais. Queria que se usasse isso também para trazer essa explicação para a gente. Tá legal. Então, eu acho que a ideia é assim, vamos imaginar que tem o eu e tem o outro, né? Como aqui o círculo simboliza uma pessoa, simboliza outra pessoa. No momento que tem um relacionamento, a gente precisa ter bem aquela coisa de matemática, uma interseção, né? De geometria, uma interseção. Vamos imaginar que nessa primeira parte aqui é espaço do eu, espaço do outro e no meio é espaço do nós. Né? E aí a gente precisa dosar esse espaço do eu, do outro e do nós.
eu acredito que não seja algo estático, parado ali, né? É algo dinâmico, né? Vamos imaginar assim, um casal que está muito no nós, ele vai perdendo o espaço do eu, ele pode até, né? E aí sufoca, aí começa a ficar aquele casal fusionado, que tem, às vezes tem um perfil só, não tem 2 perfis de rede social, sem generalizar, né? Que não consegue, que um vive a vida do outro, que não consegue ter um pouco de confiança para ter uma individualidade, né? Aquilo tende a sufocar e ficar muito confuso. No outro extremo é um casal que tem o espaço do nós aqui está quase não acontecendo e pode desconectar, né? Uma vida muito individual. Então, o que é o adequado é que tem um espaço do nós, mas tem um espaço de individualidade, seja voltado para o trabalho, seja voltado para ter vida social com os amigos, que não significa ter uma vida de solteiro estando num relacionamento. A gente não pode falar nem desse extremo que eu abro mão de tudo e só vivo em função do outro, e nem aqui que eu estou vivendo uma vida de solteiro fazendo de conta que tem um nós. Né? E aí depende, lógico, da fase da vida. Então acho que isso é importante a gente colocar, porque assim, não vai achando que, né, as pessoas em casa não podem achar que é algo que não muda, né? Essa coisa muda. É dinâmico. É dinâmico, né? É dinâmico. Vamos imaginar um casal que teve um bebê, ele vai precisar ficar mais voltado, conectado mais, vai precisar negociar mais, o horário que sai, que não sai, as tarefas e tudo mais. Né? Um casal que já está numa outra fase, que tem filhos saindo de casa, são adultos, né? Bem adultos, para ter filho adulto, né? Se espera maturidade, que possa ter um espaço de cada um sair com seus amigos, que possa ter um espaço de respeito, de troca, né? Respeito e comunicação são palavras-chave para qualquer relacionamento em qualquer fase. Então, vai imaginar esse dinamismo. Atenção aqui, quando está beirando uma desconexão, que não tem mais projetos em comum, que não tem assunto, que não tem nenhum interesse, um hobby em comum, né? Que o projeto, ou que fica só em função dos filhos, né? Falando de um momento já mais avançado da relação. E aqui, quando um está, né, vivendo a vida do outro. E isso também é um ponto de atenção que tende a desequilibrar o casamento, que tende a relação, né? Que tende a ficar uma coisa assim mais monótona, desgastante ou até conflituosa, né? E eu acho que até que é complicado essa situação, que você, né, como falou das fases diferentes, talvez você comparar as fases do relacionamento que já aconteceram também, né? Porque, se quando o casamento acabou de começar, tinha mais tempo junto, né? Então não dá para comparar a partir do momento que tem filho, não é igual, né? As demandas são outras. São outras. E aí, Micael, eu acho que tem um ponto que você traz, assim, desses traumas de relacionamento, eu vejo que é muito comum em recasamento, por exemplo. O que é recasamento? Quando um dos dois se separou e tem filho. Pode ser que as duas partes, né, venham de recasamento ou só um deles. Já tem uma expectativa e tem uma experiência anterior que em alguma medida foi frustrante, porque as pessoas não casam querendo se separar, né? E aí ela precisa elaborar isso e muitas vezes vai ter a comparação, né? A comparação com a relação anterior, a comparação com a relação de outras pessoas, que muitas vezes é idealizada, né? E a comparação com as fases. Então, cada fase tem demandas específicas. E culturalmente, no Brasil, quando a gente fala em maternidade, paternidade e relacionamento, se tende a cuidar mais da maternidade e paternidade e deixar o relacionamento de lado. E isso é uma receita bem boa para as coisas darem errado. Olha só, viu? Já é um exemplo para o que não fazer. E para a gente fechar nossa entrevista, eu queria te perguntar, e principalmente essa questão do eu, né? Do eu individual, porque às vezes você me chamou a atenção essa questão do perfil de casal. Tinha muito na época do auge do Facebook, do Orkut até, né? Quem lembra do Orkut? E, claro, é uma coisa de rede social, não quer dizer que é o que acontece lá, né? Mas às vezes é bom separar e eu vejo muitos casos, assim, as pessoas, elas esquecem o seu individual quando elas estão no relacionamento. Então, quem sabe pode ser um bom conselho para quem está nos acompanhando também. Se você está solteiro e vai começar um relacionamento, a importância de dar o espaço para você mesmo, né? E eu imagino que seja difícil saber quando ter esse espaço, né? Eu acho que manter um espaço de individualidade é sempre algo importante e também, assim, como sair e procurar alguém, né? Eu acho que uma boa forma de encontrar pessoas que façam sentido estar junto, procure fazer o que você gosta. Se você gosta de fazer um esporte, vai fazer o esporte. Se gosta de arte, vai fazer coisas ligadas à arte. Se é estudar, você vai conviver com pessoas que naturalmente tendem a ter conhecimento...
me fugiu a palavra, interesses em Isso, comum, né? Afinidades, e aí a coisa pode surgir, né? De uma forma mais natural. Mas lembrando assim, pode parecer um pouco frio dizer isso, namoro é um processo de conhecimento, é um processo de escolha. Eu preciso conhecer quem é a pessoa. A paixão, ela passa e a paixão cega, né? Então, no momento da paixão, eu tendo a projetar no outro, né, idealizações, enxergar só o que eu quero. Só com o tempo que a gente vai se mostrando realmente quem é e percebendo realmente quem o outro é. Então, precisa de tempo. O namoro serve como um momento de se conhecer, de conversar, de falar o que pensa, de falar o que sente, ter esse treino constante de se expor, né? A gente precisa se arriscar e se colocar dentro da relação. E não pule etapas. Não pule etapas. Não pule etapas. Óbvio, isso eu já aprendi com a Elisa numa outra reportagem que eu fiz com ela. E dessa coisa, deu tempo para namorar, tudo tem o seu tempo. E Elisa, vou aproveitar, a gente tem um ato aqui sobre esse assunto, eu pedi para a produção colocar lá, que a gente sabe que hoje não é a quarta do amor, mas é a segunda do amor. E as pessoas participam sobre esse assunto. Ó. Nesse caso aqui, a mensagem do Adriano, que ele fala o seguinte, ó, sobre um relacionamento ser feliz. Creio que é egoísmo você querer ser feliz quando, na verdade, é você que deve fazer o outro feliz. Assim, se houver reciprocidade, então teremos algo duradouro, prazeroso e verdadeiro. Você tem algum comentário a tecer sobre essa mensagem? Saia justa, né? Então, legal a visão do Adriano e eu penso assim que a gente pode colaborar com a felicidade do outro. Mas é bem legal a gente pensar assim, o quanto, se eu coloco a minha felicidade na responsabilidade do outro, é um peso e vice-versa, né? Então eu posso colaborar com a felicidade do outro de uma maneira mais profunda, né? Me parece que o Adriano, quando ele fala isso, ele fala no sentido de que é importante que a gente se importe com o outro e espere também essa reciprocidade que o outro se importe conosco. Mas de uma maneira mais profunda, cada um é responsável pela sua felicidade. E aí vem aquela pergunta, então para que ficar junto? Para multiplicar, né? Para somar essa felicidade, para expandir, para transbordar essa felicidade. Não é no sentido de muita individualidade ou até de relações líquidas, né? Como vocês também comentaram antes, né? Que é uma coisa assim, muito, muito individual. Não, eu vou me voltar para o outro sem colocar nele uma demanda, um peso, né, de adivinhar quais são as minhas necessidades mais profundas. Não tem como adivinhar, né? Elisa, se eu pudesse, ficava com você o programa inteiro aqui. Porque se tem um tema que rende, vou te falar, é relacionamento, as pessoas se envolvem muito, né? Que legal. Então, agradeço, acho que a gente explicou de uma forma muito didática. Que a partir de agora, quem está solteiro possa também engatar um relacionamento. Obrigada, é uma honra estar aqui na tua estreia e eu desejo boas férias também para a Keltrin. Obrigada de coração. Beijão para você, tá?